Thank you very much. It's an honor to be with you. Many things are happening that are exciting, very exciting for our country. And we're honored to welcome one of the most respected business leaders in the Middle East, indeed the world. He's a founder and chairman of DAMAC Properties, Hussein Sajwani. Very respected gentleman. O fundador e presidente da DAMAC Properties. Ele é muito respeitado. E a DAMAC vai investir pelo menos 20 bilhões de dólares por um período curto de tempo nos Estados Unidos. E deve dobrar, ou até mais do que dobrar, essa quantidade de dinheiro de 20 bilhões de dólares de investimento. Vocês podem dizer que ele está fazendo isso porque ele foi inspirado pelas eleições. Ele não faria isso sem essas eleições. Muitas pessoas não fariam isso. Na semana passada, nós tivemos uma pessoa que passou de investir de 100 para 200 bilhões de dólares e muitos outros estão trazendo dinheiro, estão fazendo isso. Algumas pessoas fazem isso em silêncio, outras divulgam. E é uma honra de ter um investidor tão grande investindo no nosso país. O investimento vai apoiar novos data centers no meio oeste, na área do Sunbelt, e também vai trazer tecnologia de ponta e inteligência artificial para esses data centers. E vai ser algo muito importante nos próximos anos, porque a inteligência artificial, e em especial a primeira parte do projeto vai acontecer em Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan e Indiana. Esses estados. E Hussein, eu gostaria de convidá-lo para vir aqui e falar algumas palavras. Obrigado, senhor presidente. É uma notícia excelente para mim, para minha família, quando ele foi eleito em novembro. Estamos esperando e aguardamos durante 4 anos para aumentar nossos investimentos nos Estados Unidos. Somos uma empresa operando em mais de 20 países no mundo. Entregamos mais de 45 mil unidades de luxo e outras 45 mil estão aguardando para data center. Estamos na Ásia, na Europa, no Oriente Médio. Estamos muitíssimo empolgados com a liderança dele e sua estratégia aberta e a sua política de encorajar empresas a virem para os Estados Unidos. Nos últimos 4 anos aguardamos esse momento e planejamos investir 20 bilhões de dólares e mais ainda se tivermos a oportunidade no mercado, se o mercado nos permitir. No momento é o que planejamos em data center para melhorar a inteligência artificial e o negócio de nuvem. Muito obrigado, senhor presidente. Esse homem sabe o que está fazendo. Ele sabe bem. Hussein, vamos trabalhar com você para que tudo corra tranquilamente. Nós temos poderes para usar em termos de meio ambiente, do ambiente de investimento. Nós vamos fazer revisões rápidas, porque nós não podemos ficar envolvidos nesse pântano que é muito prevalente nos Estados Unidos, esse pântano de regulações ambientais e regras. E eu disse às pessoas que se elas investem $1 bilhão ou mais, as pessoas farão isso. Nós podemos garantir que nós aceleraremos o processo ambiental. Às vezes as pessoas esperaram 12, 13, 14 anos. Tem empresas na Louisiana que foram aprovadas em uma semana e depois o processo de revisão, depois de passar 14 anos aguardando essa licença para trabalhar. Coisa terrível. Eu fui vítima disso também ao longo dos anos. Eu conheço todos esses jogos, todas essas trapaças. Eu acho que isso só apenas interrompe o progresso. Então eu quero ajudá-lo a vir aqui investir nos Estados Unidos. Esse compromisso mostra que muitos dos grandes empresários do mundo estão vendo um futuro econômico brilhante para os Estados Unidos desde a eleição.
Como vocês sabem, muitas coisas positivas aconteceram. Nós herdamos uma situação difícil do governo que está saindo e eles estão tentando de tudo para tornar ainda mais difícil. A inflação continua arrasando e as taxas de juros estão muito altas. Eu fiquei decepcionado de ver que o governo Biden tentou bloquear as reformas que o povo americano precisa e pela qual votaram. Nós ganhamos enormemente, nós ganhamos pelo voto popular com milhões e milhões de votos. E eles ainda estão contando os votos em alguns lugares, sabia? Eles estão contando votos, porque são muitos milhões. Dá para acreditar que lugar horrível. Uma das coisas que a gente precisa corrigir são as eleições, para que elas sejam contadas de forma honesta ou que elas saiam resultado às 10 da noite no dia da eleição. Há lugares onde eles estão contando votos. As ações do presidente Biden ontem, banindo a perfuração de petróleo e gás offshore, não será mantida. Eu irei revertê-la imediatamente. Isso será feito imediatamente. E nós iremos perfurar, sim. Nós vamos perfurar muito em vários lugares e o custo de energia vai cair. Vai cair para um nível muito baixo. E isso fez com que os preços subissem com esse esquema verde, novo verde, ele fez com que os preços subirem e eles estão tentaram gastar muito, dando qualquer dinheiro para tivesse qualquer projeto que tivesse certificado nesse esquema verde, esse novo esquema verde. Não funcionou, é muito caro. Me disseram que será preciso fazer tudo possível para tornar essa transição para o novo governo muito suave, mas não está sendo suave. Eles estão fazendo isso, eles estão trabalhando com os tribunais, trabalham com os tribunais há anos, nos últimos 4 anos, para conseguir, para não trazer os votos que eu tive. E eu ganhei muito, uma distância muito grande em primeiro lugar. Nós tivemos uma eleição ótima. Mas até hoje, eles estão lutando nos tribunais, com juízes amigos deles, para tentar... isso se chama lawfare, usar a justiça como arma. E aconteceu num nível nunca visto antes. Uma pessoa que eu derrotei, o Jack Smith, o juiz, o advogado, perdão, e a imprensa fez tanto barulho e não fizemos nada errado. Não fizemos nada errado em nada. E as pessoas sabem, elas votaram. Quando olhamos para os republicanos, os republicanos ganharam voto popular por milhões de votos. E ganhamos em todos os 7 estados pêndulo. Ganhamos nos 7 e ganhamos muito bem. Isso mostra que eles estão de olho nisso. Eu chamo isso de Departamento de Injustiça. O mundo inteiro está vendo isso. Quando eu expliquei que tem um juiz em Nova York que era um juiz muito corrupto, e ele fez uma lei da mordaça que eu não poderia falar de aspectos do caso criminal, e eles fazem isso com o presidente eleito dos Estados Unidos. Eu sou um ex-presidente muito bem sucedido, com a melhor economia que tivemos no país. Nós tínhamos as fronteiras lindas, travadas. Tudo estava bem, nós derrotamos o Estado Islâmico, não tínhamos guerras. E agora estamos no mundo que está queimando com a Rússia, a Ucrânia, com Israel. Vocês viram aquele ataque do 7 de outubro em Israel? E como foi horrível, e eles escaparam disso, conseguiram se dar bem. Nós saímos do Afeganistão, deveríamos sair com dignidade e força, e acabamos saindo como um bando de tolos, com 13 dos nossos homens assassinados, mortos de uma maneira horrível. Ninguém fala disso. A maneira como saímos do Afeganistão foi horrorosa, deixando bilhões de dólares de equipamento militar novinho que eu comprei, deixando nas mãos dos afegãos, e especificamente do Talibã. Nós estávamos indo muito bem, nós éramos respeitados, e acho que é uma das razões disso ter sido feito de uma maneira tão errada. As pessoas tentavam entrar nos aviões ali no Afeganistão, e de qualquer jeito correndo. Ninguém nunca tinha visto uma coisa dessa.
Ukraine. When E they por saw causa that, they said, "These disso, guys eu acho are que a incompetent, Rússia they don't know what quis they're doing." atacar a But we Ucrânia. know what we're doing now. Porque eles falaram, esses caras são incompetentes, vamos fazer o que a gente quer. Mas a gente sabe o que a gente está fazendo agora, nós vamos acabar com isso. Nós derrotamos o Estado Islâmico, eu acabei com umas 2 guerras, nós trouxemos nossos soldados, nós tínhamos 5 mil soldados na Síria, entre a Síria e a Turquia. Chegamos a ter 300 mil pessoas fora, quer dizer, e como 5 mil pessoas podem agir o que outras 300 mil faziam antes? E falaram para mim, bom, isso não dá certo, não vai bem. Eu fui criticado, eu falei 5 mil vidas, na verdade. Fizemos um ótimo trabalho e faremos um trabalho ainda melhor, porque nós temos muita experiência e nós temos pessoas nas quais confiamos. Mas a gente está falando aqui de 2,5 milhões de quilômetros quadrados no oceano. Pense, você tem, por exemplo, aqui essa medida que é o Acre, você tem uma casa que ela ocupa um espaço, é um espaço imenso, 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Parece que é o oceano inteiro, né? E essa é a nossa força. As pessoas falam que nós não fabricamos. Nós temos mais petróleo e gás do que qualquer lugar no mundo. Mas eles tiraram 2,5 milhões de quilômetros quadrados de perfuração offshore. Eles acham que eles fizeram uma lei com isso que eu não posso reverter, mas eu vou reverter isso no primeiro dia. E eu vou aos tribunais se for preciso. Esse é um mandato que a transição deveria ser suave. Olha o tipo de coisas que estão fazendo. Você não pega um juiz que tenta envergonhar você. Eu não fiz nada errado, nada errado. Se eu fiz algo errado, eu encararia, porque eu conheço todos esses casos. Ninguém nunca ganhou tantos casos na justiça como eu ganhei contra o Departamento de Justiça. O Jack Smith, o advogado, tem casos em todo lugar. As pessoas foram intimadas e elas foram arrasadas financeiramente, gastaram todo o dinheiro. Ele convocou pessoas que não tinham ideia do que elas estavam falando. É um grupo doentio de pessoas. E foi feito para influenciar as eleições. Foi uma luta contra um opositor político. Nunca tivemos isso no nosso país. Em alguns países isso já aconteceu. Nós temos países nas repúblicas de banana, no terceiro mundo, mas não num país como os Estados Unidos. Eu acho que já aconteceu num nível menor, mas não nesse nível tão grande. Eles trouxeram esse idiota de Haia. Ele é um cara egoísta. Ele é terrível. Olha a foto dele, ele é horrível. Ele não deveria ser permitido para executar pessoas. Mas queremos todos esses casos que estão com ele, nós ganhamos todos esses casos. Eu não conheço a juiz na Flórida, mas tivemos uma juíza excelente que ganhou coisa. Ela foi uma juíza de grande coragem, ótima. E a esquerda, como nós chamamos, a esquerda radical, como nós chamamos, eles tentaram jogá-la como um jogo com ela. Falaram coisas horríveis contra juízes e promotores. E alguns juízes e promotores disseram, bom, o único jeito de tirar esse pessoal do meu pé é dar a vitória para eles. Eu acho que é ilegal o que eles estão fazendo. É pior do que falar com o juiz. A juíza Cannon, na Flórida, foi excelente, ela foi brilhante. E ela simplesmente não apoiou isso.